Bom dia, terça-feira, 22 de novembro. Partir e estar com Cristo é o título da lição de hoje, que se baseia em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 24. É um texto, no mínimo, muito curioso, muito bonito, em que Paulo ele faz um desabafo. Ele fala que, para ele, o viver é Cristo e o morrer era lucro. Ele fala lá do versículo 23 que diante de todos os sofrimentos e problemas que ele passava, para ele seria melhor partir e estar com Cristo do que continuar vivendo aqui nesse corpo com esse sofrimento. O que Paulo quis dizer nessa passagem? Ele estava dizendo que o desejo dele era morrer para que sua alma saísse, fosse voando e viver com Cristo em outro lugar? Era isso que Paulo pensava? Como Paulo descreveu a vinda de Cristo quando todos os crentes receberão a sua recompensa? A gente lê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, que Paulo cria que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai ressuscitar os justos mortos e vai transformar os vivos. E ambos os grupos se unirão e subirão para o céu para viver com Jesus. Então, segundo Paulo, é na volta de Jesus que os justos mortos receberão a sua recompensa. Não antes, numa ida do seu espírito ou sua alma para o céu. Não, não é isso que Paulo está ensinando. Pelo menos quando a gente lê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Paulo era movido por uma paixão, viver em Cristo. A gente lê isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que é onde ele fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Paulo, o seu desejo era viver em Cristo. E a sua esperança, a sua grande esperança e também paixão, era estar com Cristo após a sua volta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, nós vemos isso. Para Paulo, aqueles que estão mortos estão, na verdade, dormindo. É o que ele fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. E que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo para receber a vida eterna. Então, segundo Paulo, aqueles que morreram em Cristo estão dormindo e serão ressuscitados quando Jesus voltar. É o que a gente encontra aqui, em 1 Tessalonicenses 4,14. E quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados. A gente encontra isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 16 a 18. Então está muito claro isso na Bíblia. Então, quando Paulo ele fala de partir e estar com Cristo, ele de maneira nenhuma está falando de quando ele morresse, a sua alma sairia voando para outro lugar. Não. Ele fala que quando ele morresse, a sua mente não reconheceria o lapso de tempo. Ele, quando morresse, a sua mente ela pararia de funcionar completamente. Ele se desligaria dos sofrimentos dessa vida, das dores, dos problemas dessa vida. E ele, rapidamente, num abrir e fechar de olhos, ele acordaria na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai acordar na vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele vai poder ver o Jesus que ele sempre pregou voltar. E então ele vai estar para sempre com o Senhor. Era disso que Paulo falava. Não era de uma morte em que a alma se desprende do corpo. Não. Olha o que a lição fala. Mas por que Paulo preferia morrer a viver? Porque então ele poderia finalmente descansar de todos os seus problemas sem mais ter que sofrer dores no corpo. E faria isso com a plena certeza de que receberia a coroa da justiça na segunda vinda. Embora Paulo certamente não quisesse morrer, ele sabia o que aconteceria quando ele morresse. Então, queridos, essa era a esperança de Paulo, deve ser a nossa também. Às vezes, quando a gente sofre muito, passa por alguma dificuldade, a gente pensa, poxa, se eu morresse, eu logo estaria com Jesus e tudo passaria. Que Deus possa nos consolar com essa verdade. Um abraço. Tchau, tchau.